Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Para você que não me conhece, eu sou a irmã Aurinete, sejam muito bem-vindos a esse canal. Este canal é de Deus para a sua vida. Meus amados, mais uma vez estou aqui para trazer a poderosa palavra de Deus para os nossos corações. Meus irmãos, eu lendo aqui em primeiro livro de Samuel, o capítulo 24, que é sobre Davi cortar a orla do manto de Saul. Meus irmãos, essa mensagem é muito tocante, é muito emocionante, sem drama. Na real, é muito emocionante, dá para trazer muito para os nossos dias. Como nós sabemos, Saul sempre perseguiu Davi, mas chegou um dia de Deus entregar Saul nas mãos de Davi para ele fazer o que ele achava bem. 1 Reis, e é o capítulo 24, o versículo 1 adiante. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhido dentro de todos Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até aos cumes das penhas das cabras monteses, e chegou a uns corrais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul e abriu seus pés. Eu acredito que esse abrir os seus pés simboliza que ele descansou, ele dormiu. E Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia que o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parece bem aos teus olhos. Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Foi aqui, meus irmãos, que eu comecei a chorar, eu não aguentei não. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Meus irmãos, quem era Saul? Um homem. Era o rei de Israel, o qual perseguia muito Davi injustamente. Davi, o qual já tinha vencido a batalha, lutando nas mesmas causas com ele, contra os filisteus. E nesse dia que Saul, voltando da batalha contra os filisteus, encontrou com aquele que já ganhou guerra para ele, para beneficiar Israel, para beneficiar o seu povo, para beneficiar até Saul, que era rei nesse tempo. E ele ainda era, né? E aí, meus irmãos, Davi, ele corta a orla do manto de Saul e se arrepende. Ele não feriu, ele não o matou, ele não fez nada, só cortou a orla. E só com isso que Davi fez contra Saul, ele se comoveu, o coração dele doeu. O coração de Davi doeu, ardeu ali de compaixão de Saul. Preste atenção que os homens de Davi falaram para ele quando encontraram Saul vulnerável, dormindo. Versículo 4 diz assim: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E o que parecia bem aos olhos de Davi, meus irmãos, era não ter cortado a orla do manto de Saul. Nem isso ele queria fazer. Então essa pequena coisinha que Davi fez contra um inimigo que o perseguia, meus irmãos, só isso mesmo fez com que o coração de Davi doesse, de arrependido. E eu me comovi, meus irmãos, porque eu fico pensando que quantos meus irmãos não estão esperando a oportunidade de ter os inimigos na mão para destruir, mas o povo de Deus é diferente. O povo de Deus pensa diferente, age com justiça. O povo de Deus, ele bota nas mãos do Senhor, porque o restante da mensagem é ele dizendo que bota Saul nas mãos de Deus, que ele não vai fazer com as mãos dele nenhum mal contra Saul. Meus amados, na continuidade da mensagem, ele pede perdão a Saul, ele se rende ali a Saul, pedindo perdão e chamando até de pai, reconhecendo ele como patriarca, meus irmãos. E Saul, muito carinhosamente também, se arrepende e chama Davi de filho, e se arrepende ali de todo o mal que fez Davi, faz promessa de não persegui-lo mais. Porque, meus irmãos,
porque um bom testemunho move o coração até de uma pessoa que tem coração de pedra. Uma boa atitude, retribuir o mal por bem, meus irmãos. Acredito que o pensamento de Davi é que tinha que retribuir o mal por bem. Não ter cortado nem a orla, não ter prejudicado, porque ele lembrou que Saul era errado, tinha as más atitudes dele, mas ele era ungido por Deus. Ele era ungido. Meus irmãos, se seu irmão tem defeitos, se seu irmão não parece ser mais crente, se seu irmão tem atitudes erradas e tem entristecido muito seu coração, tem lhe perseguido, retribua o mal por bem, porque esse testemunho faz com que o coração das pessoas sejam quebrantado e todos os demônios, a operação carnal da pessoa cai por terra. A pessoa se quebranta com a boa atitude, meus irmãos. E Davi se arrependeu profundamente de ter feito só isso, meus irmãos. Só isso. E quantos, meus amados, nesse mundo não está esperando? Deixa, vai chegar o dia. Vai chegar o dia, eu ainda vou ter a oportunidade de pegar essa pessoa. Aí fica maquinando no seu pensamento uma oportunidade de atingir aqueles que os ofenderam. Meus irmãos, pois tenhamos o exemplo de Davi, meus irmãos. Olhem só o que Deus esperava de Davi. Que ele tinha promessa de entregar o seu inimigo em suas mãos, mas que ele viesse fazer o que parecesse bem aos seus olhos. E ele entregou Saul ali dormindo. Ele poderia ter pego a espada, matado, mas ele não fez isso. Ele se arrependeu de uma pouquinha coisa que fez, porque o que Deus espera de nós, meus irmãos, é uma atitude de bem, não de mal. E Davi, tendo o coração voltado para Deus, ali ele se arrependeu. Fez algo mal, meus irmãos? Entristeceu o coração de alguém? Faça como Davi, se arrependa, peça perdão. Porque cada vida, meu amado, tem valor para Deus. Cada vida. E tudo que faz contra nós vai prestar conta com Deus. Porque aqui se faz, aqui se paga. É a lei da semeadura. Eu sempre digo isso, eu não torço por isso. Mas a maneira de eu falar assim, meus irmãos, não é que eu esteja torcendo para as pessoas que lhe atingem, me atingem, pagar o preço. Mas é para que você possa entender que não é contra a carne nem contra o sangue que nós devemos lutar. Mas colocar tudo nas mãos do Senhor para Ele fazer do jeito justo dEle e deixar as nossas mãos limpas. Porque aquele que sobe, aquele que vai para o céu, meus irmãos, é aquele que é limpo de mão e puro de coração. Não suje sua mente, não suje seu coração com pensamentos de vingança. Porque Deus, Ele fará justiça. Não vamos maquinar o dia da oportunidade, meus irmãos, de pegar nossos inimigos. Mas vamos orar a Deus para ter a oportunidade de ver os nossos inimigos se renderem. Eu estou falando de seres humanos, não é demônio, meus irmãos. Inimigos, seres humanos. Então, vamos orar a Deus para nós termos a oportunidade de ver os nossos inimigos, aquele que nos persegue, se render aos pés do Senhor. Aqueles que denigram a sua imagem, aqueles que levantam falso de você, aqueles que formam intriga, que formam panelinha, aquele que lhe faz mal, aquele que lhe machuca, lhe trai, aquele que você mais confia que lhe trai. Ore para que um dia esses venham cair em si, igual Saul, que se arrependeu de todo o mal que já tinha feito a Davi e fez promessas lindas para ele, que não iria mais fazer isso e muito mais ele prometeu. Leia aqui o capítulo 24 completo, que vocês vão amar essa mensagem. Deixa eu ler só mais o versículo 9, que Davi dizia para Saul. E disse Davi a Saul: porque dá tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, eis que Davi procura a teu mal. Eis aqui esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém minhas mãos te poupou. Porque disse: não estenderei minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. E ali, meus irmãos, ele honrou a Saul como ungido de Deus, como rei. Por isso que ele disse: o meu Senhor. Ele se apresentou ali diante de Saul como servo de Saul. Isso é muita humildade. Muitas vezes as pessoas erram, vivem amargurada, porque dão ouvido à voz de Satanás, à voz de pessoas maldosas, que só quer ver intrigas, que só quer ver mesmo o mal das pessoas. E inventam mentiras, calúnias,
que faz as pessoas uma perseguir a outra. Era o que estava acontecendo aqui com Saul por causa de mentiras que diziam para Saul que Davi queria fazer mal a ele. E ele disse: Senhor, por que dá ouvido a essas pessoas que dizem que eu quero te fazer mal? Hoje eu tive a oportunidade, Deus te entregou nas minhas mãos e nenhum mal eu te fiz. Então não escuta, Senhor, mais essas pessoas. Eu não quero te fazer mal. E lá ele se justificava. Sabe, meus irmãos, coisa linda, forte mesmo essa mensagem. Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas sofrem por conta de mentira, que não vão atrás da verdade, mas eles escolhem a opção errada de ouvir mentira dos homens, dos seres humanos, das pessoas maldosas. Porque existem pessoas invejosas que querem destruir as famílias, que querem destruir as amizades, e com isso faz discórdia. Não pensa nem que aquele coração que recebeu aquela mentira possa sofrer tanto. Muitas vezes é pessoa tão amada e recebe uma mentira, meus irmãos, e vai acreditando naquela mentira, e vai se amargurando, sofrendo com aquilo, com a mentira que Satanás inventou usando alguém. A mentira é filha do diabo, é de Satanás mesmo. Meus amados, vamos ter cuidado com o que a gente escuta, porque senão a gente vai viver sofrendo. Vamos analisar os fatos. Veja de quem vem. Pessoas que falam até de quem anda com você é capaz de trair qualquer pessoa. Então preste atenção, avalie de quem saiu essa fala. Avalie se é verdade, olhando para a vida da pessoa. Você conhece a árvore, meus irmãos, pelos frutos. Que frutos essas pessoas dão? Que exemplo essas pessoas dão? Então observe de onde saiu essa fonte, porque essa fonte pode ter saído de uma pessoa totalmente contaminada pelo mal, de inveja, de dissensão, intriga, pessoas que vivem infelizes e querem ver você infeliz também. Amém, meus amados? Porque Deus pode lhe entregar os seus inimigos nas suas mãos, mas é para lhe provar, para ver se você vai tomar a atitude certa. Ele disse para Davi: eu entrego em tuas mãos os teus inimigos, para que você faça o que acha que é bom aos seus olhos. Meus irmãos, que o que seja bom aos seus olhos, seja o que é bom aos olhos de Deus. Porque o que é bom aos nossos olhos, meus irmãos, tem que ser agradável aos olhos de Deus. Porque quem vive no Espírito não tem atitude carnal. Quem vive na carne quer se vingar, quer judiar, quer fazer sofrer, quer fazer com que a pessoa pague. Mas quem vive em Espírito, meus irmãos, não luta contra a carne nem contra o sangue. Está orando para aquelas pessoas que lhe perseguiram se quebrantar e se arrepender do seu mal. Amém? Somente até aqui, meus irmãos, e eu lhe peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, seu pedido de oração, ative aqui o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Que Deus continue lhe abençoando, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Amém.